Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construção geométrica. A gente tem aqui um triângulo em que este ângulo vale 3x, este ângulo vale x. Temos aqui um ângulo de 45 graus. Esse segmento tem a mesma medida desse segmento, ou seja, o ponto D, ele é ponto médio do segmento AB. Como que a gente pode fazer para descobrir o valor do ângulo x? Bom, para a gente resolver esse problema, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui no quadro um outro exercício que a gente precisa resolver, que vai funcionar como um lema para resolver aquele exercício. Nós estamos aqui diante de um quadrilátero, que é um quadrilátero convexo, e uma diagonal desse quadrilátero é uma bissetriz de um dos ângulos internos aqui do quadrilátero. Além disso, esse segmento vermelho aqui, ó, o segmento BA, tem a mesma medida do segmento BC. Aqui a figura não está muito boa, mas a ideia é que esse triângulo aqui ele tem que ser um triângulo isósceles. E uma terceira hipótese é que um desses dois lados tem que ser maior do que o outro. Ou esse lado aqui é maior do que esse, né? Ou esse é maior do que aquele. Nesse caso aqui a gente vai supor, né, que esse lado claramente, né, é maior do que esse daqui. Então, quando isso acontece, quando a gente tem essas três hipóteses funcionando dentro de um quadrilátero convexo, isso significa que esse quadrilátero daqui é um quadrilátero inscritível. É isso que a gente vai mostrar. A gente vai mostrar que diante dessas três situações, dessas três hipóteses, esse quadrilátero ele é inscritível. E a gente vai mostrar isso da seguinte maneira. A gente vai mostrar que a soma desses ângulos aqui, ó, deste com esse ângulo, dá 180 graus, né? Uma caracterização de quadriláteros inscritíveis. Mostrar que soma de ângulos opostos vale 180 graus. Bom, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, esse segmento, de tal maneira que esse ponto P, ele vai ser escolhido de modo que esse segmento, o segmento DA, tem a mesma medida do segmento DP, justamente porque o lado DC é maior do que o lado DA por hipótese. E daí a gente forma aqui, ó, um triângulo que é um triângulo isósceles, né? E a gente sabe que a bissetriz deste ângulo aqui do triângulo isósceles, ela é uma altura também. Então aqui a gente coloca um ângulo de 90 graus, aqui nós colocamos um ângulo de 90 graus. É porque a bissetriz de um triângulo isósceles relativa àquele ângulo ali de cima, né, é uma altura. E mais do que uma altura, né? A bissetriz, ela também é uma mediatriz da base, que no caso aqui é o segmento AP. Então, essa reta aqui, a reta DB, é uma mediatriz, é a mediatriz do segmento AP. E perceba que o ponto B, ó, ele está sobre essa mediatriz. Então, se a gente ligar o ponto B até o ponto P, o que isso significa? Significa que o B ele é equidistante dos extremos desse segmento aqui, né? Ele é equidistante dos extremos do segmento AP. Então, esse segmento aqui, ó, o segmento D, ou melhor, o segmento BP, ele tem que ter medida de cor vermelha. Né? Porque o ponto B ele é equidistante dos extremos do segmento, né? Do segmento AP, porque o ponto B está nessa mediatriz. Agora a gente vai completar alguns ângulos, ó. Por exemplo, este ângulo daqui ele vale 90 graus menos x, porque a soma dos ângulos internos desse triângulo, né, é 180 graus. Né? X mais 90 menos x mais 90 dá 180 graus. Agora, esse triângulo daqui, ó, esse triângulo, ele é congruente a esse triângulo, né? Porque a mediatriz ela funciona como um eixo de simetria da figura. Esses dois triângulos, este e esse, eles são triângulos congruentes. Então a gente vai chamar esse ângulo aqui, ó, de 2y. E, portanto, este ângulo aqui, ele vale 2y também. Né? E a gente vai chamar este ângulo aqui de 2 vezes z. Eu poderia chamar aqui de y, aqui de y, aqui de z, mas a gente já vai ver daqui a pouco, né, para facilitar um pouco as nossas contas, vamos chamar de 2y, 2y e 2z. Né? Agora perceba que, com relação a esse triângulo daqui, ó, o triângulo APC, nós conhecemos o circuncentro desse triângulo. Quem é o circuncentro desse triângulo que eu acabei de pintar? É o ponto B.
Porque do ponto B estão partindo 3 segmentos de mesma medida em direção aos vértices desse triângulo. Então, esses segmentos aqui são os raios, né, da circunferência que circunscreve esse triângulo APC, esse triângulo aqui, ó. Então, o ponto B, ele tem que ser o circuncentro desse triângulo. Agora perceba que este ângulo daqui, ó, ele é um ângulo inscrito, né? Tem uma circunferência aqui, em que o B é o centro dela, e esse ângulo é um ângulo inscrito nessa circunferência. Esse ângulo inscrito, ele enxerga a corda PC dessa circunferência. E esse ângulo 2E, ele é um ângulo central e enxerga a mesma corda. O ângulo inscrito, ele vale a metade do ângulo central. Então, este ângulo aqui vale Z, né? Porque esse aqui vale 2Z. Esse ângulo aqui, que é um ângulo inscrito, ele vale a metade, vale Z. Agora, este ângulo daqui, ó, quanto que ele vale, né? Esse ângulo, ele está enxergando o quê, né? Ele está enxergando, ó, esta corda aqui, ó. Ele é um ângulo inscrito. E este ângulo, ele é um ângulo central e está enxergando a mesma corda. O ângulo inscrito, ele vale a metade do ângulo central. Então, isso aqui vale 4y, né? Então, aqui nós vamos colocar 2 vezes y, né? Porque o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. E agora a gente consegue demonstrar que o quadrilátero é inscritível, né? Porque se a gente olhar para esse triângulo daqui, ó, vamos somar os ângulos internos desse triângulo, né? Então, se a gente somar, ó, 2x, né? Vamos colocar aqui em cima, ó, 2x que está aqui, mais 90 menos x, mais 90 menos x, mais z, mais 2y, isso dá 180 graus. Então, vamos colocar aqui, ó, 180 graus. Então, esse 2x com esse menos x aqui, ó, vai dar x, né? Então, vai ficar x mais z mais 2y igual a 90, né? Porque eu passo esse 90 para o lado esquerdo, fica 180 menos 90 dá 90. Então, 2x mais z mais 2y dá 90. Se 2x mais z mais 2y vale 90, se a gente multiplicar por 2, isso vai dar 2x mais 2z mais 4y igual a 180. E, portanto, a gente acabou de mostrar que esse quadrilátero ele é inscritível, ó, porque o 2x ele está aqui, ó, o 2x está aqui, o 2z está aqui, o 2z está aqui, ó, e o 4y está aqui, o 4y está aqui. A soma desses dois ângulos opostos desse quadrilátero resulta em 180 graus. Então, este quadrilátero é um quadrilátero inscritível. E agora a gente vai tentar construir este quadrilátero, né, que nós acabamos de trabalhar no slide anterior. Vamos tentar encaixar esse quadrilátero em alguma situação parecida aqui nesse triângulo. De que modo a gente pode fazer isso? Bom, uma ideia que nós podemos fazer, né, um traço que a gente pode realizar quando a gente está diante de um triângulo em que a gente conhece o ponto médio aqui da base desse triângulo, né, no caso aqui é o ponto D. Um desses traços pode ser esse daqui, ó, que pode ajudar bastante, que é traçar uma altura aqui, ó, uma perpendicular, melhor dizendo. A gente traça, ó, uma perpendicular aqui, ó. Então aqui vale 90, né? Aqui vale 90, ou seja, aqui vai valer 45 graus, né? 45 mais 45 vale 90. Porque quando a gente traça essa altura, o que acontece se a gente pega aqui, ó, esse segmento, ó? Bom, a gente consegue garantir que esses dois triângulos aqui, ó, esse que está à esquerda e esse que está à direita, eles são triângulos congruentes. E o caso de congruência é o caso lado, ângulo, lado. Ó. Lado verde, ó, ângulo de 90, lado vermelho. Lado verde, que é lado comum, ângulo de 90 e lado vermelho. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esse triângulo aqui mais à esquerda e esse triângulo aqui à direita, eles são triângulos congruentes. Então, se aqui vale x, aqui vale x também, né? Porque esses dois ângulos eles estão olhando para esse mesmo lado. Então aqui, ó, se aqui vale x, aqui vale x. Agora, como aqui vale 3x, tudo isso aqui vale 3x, né? Então aqui a gente vai colocar 2x. Né? Porque a gente vai ter que separar esse 3x em 2x para um lado e x para o outro. Agora, quanto que vale este ângulo aqui de cima? Ó? Esse ângulo ele é um ângulo externo a esse triângulo. Ele vale a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, ele vale a soma de x mais x
ele vale 2x. E nós construímos aqui, ó, um triângulo que é isósceles, né? Então eu vou pintar esse lado aqui, ó, de roxo. E vou pintar esse lado aqui de roxo também, né? Construímos um triângulo isósceles, cujos ângulos da base são 2x e 2x. E agora construímos, ó, esse quadrilátero nessa figura, que é esse quadrilátero daqui, ó. Esse quadrilátero, ele satisfaz as condições, né, as hipóteses que nós trabalhamos no slide anterior. Porque olha só, aqui a gente já tem essa bissetriz, ó, 45, 45. O x aqui, né, ou melhor, o 45 faz o papel do x. Esses dois lados aqui são iguais, ó, como nessa situação, né, os dois lados são iguais. A única coisa que a gente precisa garantir agora é que esse lado tem um tamanho que é diferente desse, como a gente viu aqui, né? A gente tem que garantir que que esses dois lados aqui eles não têm o mesmo tamanho. Como que a gente faz para garantir que este lado aqui é diferente deste lado? Bom, a gente faz uma prova, né, por absurdo. Vamos supor que esse lado é igual a esse lado. O que acontece se a gente faz essa suposição por absurdo? Então, se esse lado é igual a esse lado, significa que esse triângulo daqui é um triângulo isósceles, né? Então, se aqui vale x, aqui teria que valer x também. Então, aqui a gente tem um triângulo, né? Um triângulo retângulo isósceles, porque aqui vale 90 graus. Logo, o x ele teria que valer 45 graus. E aqui que está o absurdo, né? Porque o x jamais pode ser 45 graus nessa situação. Porque olha só, aqui a gente já tem 45, mais 45 dá 90. E aqui, ó, 90, né? 2 vezes 45 dá 90. Então, só a soma desses ângulos da base aqui já dá 180, né? 45 mais 45 dá 90, 90 mais 90 dá 180. Mas isso aqui é um triângulo, né? Esse ângulo aqui não pode ser igual a zero. Então, com certeza, esse lado, ele não tem o mesmo tamanho desse. Então, a gente usa, né, esse resultado que nós vimos no slide anterior. Ou seja, esse quadrilátero daqui, ó, ele é um quadrilátero inscritível. E, portanto, como o 2x ele olha para essa corda, né? Esse segmento. E como o 45 ele olha para o mesmo segmento, significa que esses dois ângulos eles são iguais porque o quadrilátero ele é inscritível. 2x tem que ser igual a 45 graus. O x ele tem que valer 22,5 graus. E essa, portanto, vai ser a nossa resposta. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.